Olá, meu irmão, olá, minha irmã, né? Sejam todos bem-vindos a mais um momento que iremos meditar e mergulhar um pouco na Palavra de Deus, em especial no dia de hoje, né? Domingo, 23º domingo do tempo comum, em que nós iremos meditar o Evangelho de São Marcos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te suplicar e te pedir a tua graça sobre as nossas vidas, clamar a presença do Teu Espírito Santo, para que em tudo, Senhor, nós possamos realizar segundo a Tua vontade. Ó Virgem Maria, vem gerar o Teu Filho Jesus em nosso meio, para que mergulhando e meditando na Palavra, nós possamos nos encarnar cada vez mais nessa experiência de ressurreição, que o Teu Filho Jesus, Ele realiza em nós por meio da Sua graça, da Sua Palavra. Palavra de vida eterna. Permitamos que ela toque os nossos corações, que ela toque as nossas vidas e realmente ela venha cada vez mais fazer de nós vasos novos, né? Odres novos. Esses odres novos que é nada mais, nada menos do que o próprio ressuscitado em nós. O odre novo em nós é o ressuscitado em nós. É a configuração ao ressuscitado, é essa renovação, é o nascer de novo que o Senhor falou para Nicodemos. Então vamos lá? O nosso evangelho de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 7, versículo do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desse evangelho, desse milagre que o Senhor realiza, né, nós queremos entrar um pouco, né, em alguns pontos desse evangelho, para que a gente permita que essa palavra ela nos molde, nos forme e realize em nós, né, uma obra nova. Jesus, ele estava naquela região de Tiro e Sidônia, né, pela região ali do mar da Galileia, atravessando, né, a Decápole, né? 10 cidades, né? Muito próximas uma da outra, né? Estava ali vivendo com intensidade o seu ministério, vivendo com intensidade aquilo que o Pai o mandou, anunciar a boa nova. No finalzinho desse evangelho, a gente vai ver uma palavra que diz assim: muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. O povo já tinha constatado, né, quem era Jesus. Jesus era aquele que veio para realizar o bem. Jesus é aquele que veio para fazer o bem por onde ele passasse. Né? Como está lá em Atos, se eu não me engano, lá no capítulo 10 de Atos, né? Por onde ele passava fazendo bem. Por onde Jesus passava, ele passava realizando bem. Era essa a imagem do ressuscitado. Né? Lógico que ele não tinha passado pela morte, né? Mas o Senhor aqui, ele em toda a sua plenitude, em toda a sua força, né? Ali ele já vivia essa experiência, né, de se revelar. A ressurreição é a revelação plena de um Deus que vence a morte e nos traz uma vida nova, um homem novo ressuscitado. Aqui o Senhor, ele está se revelando, ele está se mostrando quem ele é, ele está se mostrando o que ele veio realizar em nosso meio, porque a partir do momento em que ele cura os cegos, ele levanta os coxos,
faz os surdos ouvirem, faz os mudos falarem. Ele está ali dando àquelas pessoas uma vida nova. Ele está dando àquelas pessoas como se ele tivesse, a partir daquele momento, um homem que antes não escutava e passou a escutar, ele se torna um homem novo, porque algo a mais foi dado a ele, né? Uma vida nova começa a ser gerada nele. E Jesus, ele faz isso como? Como que o Evangelho vai falar? São Marcos, né, nos mínimos detalhes desse milagre, ele vai dizer, né? Trouxeram um homem surdo, e aí Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, né? Em uma das missões que eu passei, tinha um padre que ele dizia assim: todas as vezes que você ouvir falar em multidão, né, Jesus perto de multidões, multidões ao redor de Jesus, ali você pode imaginar todo tipo de pessoas. Pessoas que acreditavam que Jesus, ele é Deus, pessoas que realmente estavam ali seguindo o Senhor, curiosos, né? Então todo tipo de gente tinha nessas multidões. E Jesus, ele precisava se afastar para dar àquele homem uma experiência verdadeira com ele. Jesus, ele sabia que todas essas pessoas em que ele se aproximava para realizar uma obra nova, para realizar um milagre, eram pessoas que necessitavam de uma experiência pessoal com ele. E muitos ele perdoava os pecados antes de curar. A esse homem aqui, ele trouxe esse homem para perto. A esse homem aqui, ele se aproximou. Ele, na verdade, tirou esse homem da multidão, retirou esse homem do meio de todo aquele povo que ninguém sabia qual o motivo que eles estavam lá, para curá-lo, né? Para restaurar aquilo que de alguma forma tinha sido perdido. E aí eu trago, né, para cada um de nós, diante do Evangelho de hoje, como está a nossa vida, como está a nossa experiência diária de intimidade com o Senhor. O Senhor, ele está conseguindo nos retirar da multidão, ele está conseguindo nos retirar do meio de todos para vivermos uma experiência junto com ele, para vivermos uma experiência unida a ele, né? Uma experiência pessoal, um relacionamento íntimo, próximo. Eu queria que nós fizéssemos essa reflexão, que nós fizéssemos essa meditação e um exame de consciência para entendermos, né, aonde que estão as nossas falhas e que não nos permitem viver essa experiência de intimidade com o Senhor. Em que o Senhor, ele não consegue nos retirar da multidão para curar-nos, para restaurar-nos, para dar-nos, né, vida nova. A experiência pessoal com o Senhor, ela precisa ser realizada porque o Senhor, ele precisa dar-nos vida nova. Ele precisa realizar uma obra em nós a cada dia. A todos os momentos, o Senhor, ele precisa realizar essa obra. Irmãos, eu lembro no diário espiritual que nós, nas casas de acolhimento, né, escutamos, né, da Missão Belém, o Padre Jean Pietro e a irmã Cacilda sempre batem uma tecla, né? O avião, ele sempre vai em frente, ele sempre está em frente. Se ele parar, ele cai. Santo Agostinho, ele já dizia que parar, estagnar, estar parado na vida espiritual já é regredir. Então que nós façamos um profundo exame de consciência nas nossas vidas, para que nós possamos analisar aonde que está faltando essa intimidade com o Senhor. Aonde que nós não estamos permitindo que o Senhor, ele nos retire da multidão, nos traga para próximo dele e realize as curas que precisam ser realizadas em nós, né? Quantos de nós precisamos, e aqui essa cura da fala desse homem é algo muito expressivo, porque é por meio da fala que ele vai realizar uma coisinha que vai estar lá no final também do Evangelho de hoje. Jesus recomendou com insistência que ele não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam, né? As pessoas que viram esse milagre e também o próprio rapaz, né? O que tinha sido, né, alcançado pela graça de Deus, ele divulgava esse milagre. Ele testemunhava. Na verdade, ele não tinha nem como não testemunhar, porque a própria vida dele já era um testemunho. Era um homem que era conhecido por todos que não falava. E de repente esse homem aparece falando. Como? O que foi que aconteceu? Jesus me tocou.
Jesus me alcançou. Jesus veio até mim. E o toque de Jesus, o milagre, ele é algo muito íntimo. Se você perceber os detalhes do Evangelho, Jesus afastou-se com o homem, colocou os dedos nos seus ouvidos, Jesus tocou ele. Cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. São gestos muito próximos, muito íntimos, muito pessoais. E a cura que o Senhor tem para realizar em nós é dessa forma, é uma cura muito pessoal, é uma cura muito íntima. Só que para isso precisa de intimidade com o Senhor, de proximidade com Ele. Eu quero aqui te convidar, meu irmão, a você, a partir de hoje, se você tem dificuldade, se você sabe e reconhece na sua vida essa falta de intimidade com o Senhor, eu queria aqui recomendar, eu queria aqui te pedir, se debruce mais sobre a palavra de Deus, se debruce sobre os evangelhos, se recolha na intimidade com o Senhor. Jesus, ele tem sede da nossa alma, ele tem sede da intimidade conosco, ele tem sede de nos curar, de nos dar uma vida nova essa que só pode ser dada por meio dessa intimidade, por meio desse toque. Jesus, ele precisa tocar em nós. Jesus, ele precisa tocar na nossa vida. Jesus, ele precisa restaurar-nos. Meu irmão, minha irmã, se debruce sobre esse evangelho de hoje. Santifique esse dia do domingo, não somente com a missa, lógico que a missa é o ápice da nossa vida, mas santifique esse dia também com a sua oração pessoal. Torne o domingo cada vez mais santo com a sua intimidade com Deus. Procure um momento hoje para se debruçar sobre a palavra, sobre os evangelhos, para conhecer Jesus. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Não ignore Jesus nesse domingo. Se debruce sobre Ele. Deixe Ele realizar essa obra nova na sua vida. Deus abençoe. Estamos juntos, Deus abençoe e que essa palavra ela realmente recaia sobre os nossos corações com a força que ela precisa entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.